Segunda-feira, 19 de dezembro. O juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Então nós vimos que o juízo de Deus, ele não é só, se fala juízo final, é um só. Não, ele se divide em três. Em juízo investigativo, ou pré-advento, e o juízo do milênio, durante o milênio, e o juízo executivo, que é depois dos 1000 anos que os justos já estão no céu. Nós vemos em Daniel, capítulo 7, verso 9 a 14, falando desses três juízos. Diante do trono de Deus se assentou e abriram-se os livros. Então é aberto os nossos livros que nós temos, nossos livros da nossa vida, livro memorial, né? Então é aberto lá nos céus, que os anjos anotaram tudo, e para começar o julgamento. Diante do tribunal, para julgar. Ou seja, isso aí tem que acontecer antes da vinda de Jesus, porque na vinda de Jesus já está definido quem vai ser salvo ou não. Depois vi Jesus vindo nas nuvens dos céus. Veja, depois desse juízo, depois que tiver tudo definido, Jesus vem nas nuvens dos céus. E aí Jesus recebe o domínio, a glória e o reino para sempre. Então ele está falando de um juízo pré-advento e um juízo e a volta de Jesus Cristo. Ou seja, já está definido a questão do milênio. Depois vimos Mateus 22, de 1 a 14, fala das bodas do Cordeiro. Vinde as bodas do Cordeiro para receberem a veste da justiça. É hoje quando a gente prega a palavra de Deus para as pessoas aceitarem. Então Jesus convidando. Quem não vier, não poderá entrar nas bodas, nas festas. Ficará de fora. Um tentou entrar sem as vestes nupcial, foi tirado e jogado no fogo, que seria a segunda morte, onde haverá fogo e ranger de dentes. Ele já fala da segunda morte. Então a primeira, veja, Jesus preparou tudo, a festa para as bodas do Cordeiro, ou seja, a nova Jerusalém iria vir, já está tudo preparado. Então o pai deu uma festa para que o filho pudesse comemorar. Mas quem vai morar lá dentro? Só quem tiver a veste de justiça de Jesus, que colheu essa justiça na cruz do Calvário. Uns vão aceitar, outros não. Aí já está o juízo, né, de quem vai aceitar ou não. E depois então a condenação daqueles que não aceitaram. Depois então diz que vinde, fechou a porta e a festa começou, depois que aquela pessoa foi colocada fora. Também Apocalipse 11, 1, 18 e 19 diz que os mortos serão julgados. Os mortos justos começarão a ser julgados pelos que serão salvos. A colheita começará pelos salvos. E os ímpios serão destruídos depois. Então precisa ter esse julgamento antes, não pode ser depois. E também Apocalipse 14, 6 a 7 diz: temei a Deus, pregue e diga, diz, temei a Deus porque chegou a hora do seu juízo, e adorem a Deus. Esse é o juízo pré-advento. Por quê? Diz para os seres humanos pregarem. Ou seja, então há a possibilidade das pessoas se converterem. Então não pode ser depois que Jesus vem. Então são três tipos de fundamentos. Um, para acreditar nos três tipos de juízo que vai ter, precisamos ter a noção de que todos os mortos, justos e injustos, permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição final. João 5, 25 a 29. O segundo é a existência de um juízo universal de todos os seres humanos, não é um ou outro não.
2 Coríntios 5:10, Apocalipse 20, 11 a 13. O terceiro é o fato de que a primeira ressurreição será a recompensa abençoada para o justo. A primeira ressurreição, da vinda de Jesus. E a segunda ressurreição vai ocorrer 1000 anos depois que os justos já estão no céu, para o juízo final. E aí será a morte eterna para os ímpios. João 5, 28, 29, Apocalipse 24 a 6, 12 a 15. Então, se todos os seres humanos serão julgados, isso deve ocorrer antes das respectivas ressurreições. Porque devemos saber quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então precisa ter esse juízo antes da vinda de Jesus Cristo. Senão ele vai levar quem para o céu? Aí não vai saber quem que é. Nem nós vamos saber. E o juízo é a favor dos santos do Altíssimo, diz. Por quê? Quando a pessoa é inocente, é bom ir a julgamento. Todos querem ir a julgamento. Quem não quer ir a julgamento é o culpado. Por quê? O juiz vai entender que aquele é justo e o outro é culpado, né? Então é muito importante o conhecimento de um juízo no céu, e isso deve impactar o quê? As nossas vidas, nosso modo de viver. Estamos passando pelo dia do juízo. Nosso nome pode estar ali já passando, né? Então, que nosso viver seja condizente com o desejo de Jesus Cristo.